Continuamos juntos no programa Viver é Melhor e agradecemos a audiência de mais um telespectador que mandou pergunta para a gente, a senhora Adenir Valentim, de Taquaritinga, São Paulo. Olá, muito obrigada pela audiência e participação do senhor. Daqui a pouco a gente responde essa pergunta. Mas antes, doutor, a Neide Tavares, de Campos do Jordão, São Paulo, pergunta para a gente o que causa a desidratação do disco. A gente está falando bastante sobre o disco, sobre o fato dele ser composto no seu interior por uma parte que atrai mais água, né? Então, desidratação acontece, é um problema. A desidratação do disco, ela é parte do processo de degeneração, tá? Voltando um pouquinho, o disco ele é composto principalmente por açúcares, que a gente chama de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Esses açúcares, eles possuem cargas positivas e que eles vão ser responsáveis pela atrair água para dentro do disco, tá? Ter essa população de açúcares dentro do disco, ela é essencial. A produção de açúcar ela vai mudando com o passar dos anos, tá? E por vários outros fatores, como tabagismo, excesso de carga durante a vida, tipos de exercício diferentes que podem aumentar a carga do disco, eles vão mudar a produção desses açúcares. Diminuindo a produção de açúcar, você vai ter um potencial de reter água dentro do disco menor, e a água ela vai embora, tá? Com isso, o disco ele perde aquelas propriedades viscoelásticas de amortecimento, de reter as cargas axiais, e ele vai ficando cada vez mais rígido pela falta da água. Ele vai ficando menor? Inicialmente ele perde água, e com o passar dos anos, dentro do processo de degeneração, ele vai ficar menor, tá? Ele perde altura. E isso existe até classificação dentro da degeneração do disco em uso com ressonância magnética, que você vai olhar desde a hidratação até a perda da altura, que é o processo final, tá? E o que faz isso, na verdade, é a perda desses açúcares, que pode acontecer por várias causas, principalmente genética, de novo, mas também tabagismo, diabetes. Existe hoje alguma correlação com alguns trabalhos que estão saindo agora. Então, tudo isso pode causar. E os danos ao longo da vida, de excesso de peso, atividade física. Exatamente. Então, se a pessoa está com esse estado de desidratação, ela já está num processo de formação de hérnia de disco, é isso? Não necessariamente vai formar hérnia. A desidratação ela faz parte do processo de degeneração. Algumas vezes, essa desidratação vai formar uma fissura que vai causar hérnia. Mas não é sempre, tá? A desidratação, quase 100% da população vai ter no fim da vida. E Neide, quando a gente for falar de tratamento e prevenção, a gente explica então o que fazer para evitar a desidratação, se tiver o que fazer, além de manter um bom estilo de vida, já que a gente já percebeu que o estilo de vida tem muito a ver com isso. Muito obrigada pela sua pergunta e participação. Doutora, você falava no bloco anterior sobre como o paciente descreve a dor, ajuda a descobrir onde é que está vindo, de onde vem o problema. Sim. Como é que o médico vai ter certeza que é de lá, daquele lugar da coluna que está tendo um problema, onde está a hérnia de disco? Certo. Na verdade, para ter certeza, a gente tem que fazer exame de imagem, tá? Da sonografia? Ultrassom não é o mais indicado. O que nós usamos são radiografias, elas dão uma série de informações importantes, tá? Mas a radiografia é um exame que, substancialmente, ele vai dar a relação óssea da coluna. Então, vão aparecer, na verdade, as vértebras. O disco ele fica escuro, é como se tivesse um espaço quando você vê na radiografia. E aí, a gente precisa de um exame mais acurado e existe a tomografia, que é uma espécie de radiografia que você capta tridimensionalmente, que antigamente era muito mais utilizada que hoje, mas tem o problema que é excesso de radiação. Sim. Então, hoje a gente usa a ressonância magnética, que é um exame no qual você entra dentro de um campo magnético, e esse campo magnético vai alinhar as moléculas de água do corpo todo. E aí a proporção de água dentro do corpo, inclusive dentro do disco, ela vai formar a imagem, tá? E com isso a gente consegue ver exatamente onde está o problema. Aquele ali é um exemplo desse exame que o senhor está falando, de uma ressonância. Exatamente. Isso é a ressonância magnética, ela consegue mostrar, esse é um corte sagital, que na verdade você vê a ressonância magnética de lado. De lado. Isso. E dentro do exame você consegue ver os diferentes discos, tá? A espessura, a altura do disco. Você vê que os discos mais altos da coluna lombar eles estão brancos. Sim. Embaixo eles estão mais pretos, que tem menos água. E a região posterior do disco mais baixo, de L5, S1, você vai conseguir ver uma herniação naquele local.
tá? Que está migrando para dentro do canal, mas com certeza, se você for olhar na região axial, você vai ver que essa hérnia ela pode estar migrando para uma região lateral, comprimindo a raiz ou comprimindo mesmo a região do canal vertebral. Então a gente vê o quanto esse exame é fundamental para descobrir exatamente onde está o problema, a proporção do problema e quais serão os passos tomados a partir desse momento. No próximo bloco, o doutor vai explicar para a gente como é que é feito esse tratamento para a hérnia de disco. Sempre se fala de cirurgia, mas será que é a única solução? A primeira? A gente vai falar sobre isso. Já vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores, inclusive do senhor Adenir, que mandou para a gente uma pergunta também. Nosso convidado vai permanecer com a gente, você que nos assiste, pode participar também e mandar a sua dúvida para nós, 0310 07 940. Mas nós vamos agora nos aproximando do momento ecumênico de preces aqui na nossa programação, já que nós estávamos falando ainda há pouco sobre a importância de fazermos escolhas melhores e de que nós consigamos fazer escolhas que sejam boas para a gente no mundo material, na nossa vida financeira, na saúde do corpo físico, nas relações de trabalho, mas que sejam escolhas boas também para a nossa alma, que nos tragam consciência tranquila, que nos tragam proteção espiritual, que nós consigamos usar bem o nosso tempo, a nossa capacidade, porque não adianta fazer escolhas que parecem boas, mas que só trazem consequências ruins para a nossa vida. Nós vamos agora, então, aprender com Jesus, o Educador Celeste, a importância de agirmos bem mesmo nos piores momentos da nossa vida. E quando tudo vai bem, fica fácil. É difícil mesmo agir corretamente, com disciplina, com amor, com responsabilidade, quando os problemas acontecem, quando a doença chega, quando a nossa vida toma um rumo que está trazendo um desafio maior. Mas neste momento é que devemos mostrar ainda mais a nossa capacidade. E nós podemos fazer isso. O Educador Celeste, no seu Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19, nos traz uma grande lição. Vamos à passagem de hoje, intitulada A Cura de 10 Leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao adentrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram suplicando: Mestre Jesus, compadece-te de nós, Senhor. Ao vê-los, disse-lhes o médico celeste: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados pelo caminho. Um dos 10, vendo que fora curado pelo Cristo de Deus, voltou, dando glórias ao Pai Celestial em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe o Divino Mestre: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Muitas vezes nós é que nos sentimos nesta condição na nossa vida. Sem força, sem esperança, nos sentimos mesmo doentes, talvez não materialmente, mas das nossas emoções, na nossa alma. E nesse momento nós devemos sim recorrer ao Divino Mestre. E com gratidão, agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas, tantas oportunidades que nos são dadas e que muitas vezes nós paramos apenas para ficar reclamando da nossa vida. Vamos então exercitar agora o hábito da gratidão, este sentimento que renova o nosso coração e nos deixa preparados para mais um momento de trabalho e de desafio. Nesse momento de prece que nós vamos ter agora, nós vamos agradecer, então, por tudo que nós recebemos e pedir o amparo divino para os desafios que precisam ser vencidos ainda. Quem nos conduz é o educador Paiva Neto com uma mensagem de paz para todas as famílias. São 59 anos de comunicação 100% Jesus.